Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês como desenvolver um leitor de QR Code simples utilizando React Native. Eu vou deixar aqui no link da descrição um e-book onde eu explico detalhadamente, da mesma forma que eu vou explicar aqui no vídeo, como desenvolver essa funcionalidade. Caso você tenha interesse, clique aqui no link na descrição e você vai poder adquirir esse e-book, ok? Então vamos para o vídeo. Bom, então para iniciar o projeto, eu vou abrir aqui o meu terminal e eu vou dar o comando npx create-expo-app @latest para pegar a última versão do Expo. Vou colocar o nome do projeto que vai ser QR Code Scanner e vou usar a flag template para poder selecionar um dos templates do Expo. Como esse projeto é um projeto simples, eu vou utilizar o template blank mesmo. Pronto, o projeto já foi criado, agora eu vou limpar o terminal aqui. Eu vou entrar na pasta do projeto que foi criado, então eu vou dar o comando cd QR Code Scanner e code ponto para abrir no Visual Studio Code. Eu vou colocar o nosso projeto para rodar para ver se está tudo ok. Então eu vou abrir o terminal e vou dar o comando npx expo start. Pronto, o nosso app já está rodando. E como eu vou utilizar somente uma tela, não vou precisar utilizar múltiplas telas, vou mexer somente no nosso arquivo app.js. Eu vou começar apagando tudo e criando do zero a telinha. Eu vou começar exportando por default uma função chamada app, e essa função vai retornar uma view, e dentro dessa view eu vou utilizar a status bar, que eu vou importar de React Native, vou importar também o componente view, e a status bar eu vou colocar a cor dela, essa cor aqui, ó, 2023-2A, e vou utilizar a propriedade bar style light content, que eu quero que as informações da status bar estejam em uma cor clara. Pronto, salvando, nossa tela está branca, não tem nada para exibir, obviamente. E a status bar já está aqui em cima devidamente configurada. Aqui abaixo eu vou colocar um texto, que vai ser o título da tela. Eu vou colocar uma pergunta, por que precisamos de permissões? Somente explicando mesmo o motivo do porquê é necessário das permissões, tanto no Android quanto no iOS. Aqui abaixo eu vou colocar um outro texto, que vai ser a mensagem, com a explicação do motivo do porquê são necessárias as permissões. Abaixo desses dois textos eu vou importar o componente button, que é o botão nativo mesmo dos sistemas operacionais. E o título desse botão vai ser permitir, para o usuário poder clicar e pedir a permissão de acesso às câmeras. Vou importar aqui também o componente text, que eu esqueci de importar, vou salvar, e agora eu vou estilizar esses componentes. Aqui abaixo eu vou criar uma variável chamada styles. Vou importar o componente stylesheet do React Native. Vou utilizar o método create e aqui eu vou passar o objeto com as estilizações. A tela eu vou chamar de container. Para a tela eu vou passar um background color. A cor da tela vai ser parecido com o da status bar, vai ser a cor 2023-2A. Vou colocar flex zoom para tomar conta da tela toda, de todo o espaço do dispositivo. Vou alinhar com justify content no eixo vertical ao centro. E vou dar um padding, um espaçamento horizontal de 32 pontos. O primeiro texto eu vou chamar de title. E eu vou colocar uma cor branca. Tamanho da fonte com a propriedade font size vai ser 16. O peso da fonte vai ser bold, font weight bold. E vou alinhar esse texto ao centro da tela, text align center. O segundo texto eu vou chamar de message. Ele também vai ter uma cor branca. O tamanho da fonte vai ser um pouquinho menor, então font size 14. Vou dar uma margem em cima de 16 pontos, margem top de 16. Uma margem embaixo também para o botão ali, para ter um espaçamento entre o texto e o botão. A margem de baixo vai ser 32 pontos. Também vou alinhar o texto ao centro. Pronto, com a estilização criada, agora eu vou colocar ela nos nossos componentes. Então aqui na view, eu vou chamar a propriedade style. Vou passar styles.container. Esse primeiro texto aqui vai receber styles.title e este segundo styles.message. Pronto, agora a tela que pede permissão para poder acessar a câmera do usuário já está criada. E para poder ter acesso à câmera, eu vou utilizar a biblioteca Expo Câmera. Então vou parar o projeto, vou limpar meu terminal e vou dar o comando npx expo install expo-câmera. Essa que vai ser a biblioteca que nós vamos utilizar para poder ter acesso à câmera e fazer a leitura do QR Code.
Pronto, com a biblioteca instalada eu vou limpar novamente o terminal e vou dar novamente o comando npx expo start para rodar o projeto novamente. Pronto, agora aqui abaixo eu vou importar de expo câmera a câmera view, que é o componente de câmera, né, que vai estar mostrando ali a câmera do dispositivo, e um hook chamado use camera permissions. Esse hook é o hook responsável por fazer a requisição, por pedir permissão para o usuário para poder acessar a câmera e colocar o from aqui. E aqui abaixo eu vou utilizar este hook, então vou criar uma constante com uma array, utilizando use camera permissions, e esse hook ele devolve dois dados. Primeiro é permissions, aqui nessa variável estão salvas as informações do usuário, se ele permitiu o acesso à câmera ou não, e o segundo é request permission, que é a função que vai requisitar para o usuário a permissão. Aqui um pouco mais abaixo eu vou criar uma função assíncrona, que vai se chamar handle allow, lidar com a permissão, em português. E como é uma função assíncrona, eu vou colocar o await request permission, que essa função foi desestruturada no hook aqui em cima. E aqui abaixo eu vou dar um console.log só para mostrar para vocês quais são as informações que vêm quando o usuário é requisitado para permitir a utilização da câmera ou não. Então eu vou colocar permissions, que é essa variável aqui acima. E aqui no botão eu vou colocar para quando ele pressionar, on press, chamar a função handle allow. Agora, quando eu clico em permitir, ele vai fazer essa requisição aqui, ó. Vai perguntar para o usuário se ele permite o acesso à câmera do dispositivo. Se eu clicar em deny, que é negar, essa é a resposta que traz aqui nas permissões. Can I ask again, que é se pode perguntar novamente ou não, tá como true. Está para nunca expirar. Se foi permitido ou não, aqui podemos ver que está falso. E o status é que está indeterminado. Eu vou colocar para chamar novamente a permissão. Se clicar aqui em don't ask again, por exemplo, esse can ask again aqui vai estar como falso. Então, não vai mais poder pedir permissão para o usuário. Eu vou colocar em permitir, clicando aqui em allow. Então, permitindo, podemos ver que granted está como true. Granted é permitido. Então, eu só vou exibir essa tela aqui quando o granted não estiver true. Quando estiver permitido, eu já vou colocar o componente de câmera na tela. Então, aqui em cima, antes de retornar essa tela, eu vou colocar um if permissions.granted. Ou seja, se estiver permitido, se o usuário permitiu o acesso à câmera, aí sim eu vou retornar o componente de câmera view. Para esse componente eu vou passar algumas propriedades. A primeira vai ser Barcode Scanner Settings, que são as configurações ali do leitor, né, do QR Code. Eu vou passar para dentro desse objeto uma propriedade chamada Barcode Types. E essa propriedade vai receber um array com as opções de leitor do código de barras. Como vai ser um código QR, eu vou utilizar somente a opção QR. E a segunda propriedade que eu vou passar vai ser OnBarcode Scanned. Essa é uma função que vai ser chamada quando a câmera fizer a leitura do código. Então eu vou desestruturar aqui data. Aqui dentro de data estão todas as informações dos dados que vão vir do QR Code. E depois eu vou chamar linking. Eu vou importar aqui de React Native.OpenURL, ou seja, eu vou receber as informações do QR Code na propriedade data. Vou pegar essas informações, vou utilizar o linking para abrir essa URL e aqui eu vou passar o link que eu quero abrir no navegador, que vai ser data. Pronto, salvando, a nossa câmera ainda não está aparecendo na tela porque eu preciso estilizá-la. Então aqui abaixo, depois de message, eu também vou criar um estilo para a câmera. Eu vou chamar de câmera mesmo e ela vai ter flex zoom, ou seja, vai tomar conta da tela toda. Agora aqui no componente de câmera, vou utilizar essa estilização, styles.camera. Pronto, a câmera já está sendo exibida no dispositivo. É claro que aqui, como é um dispositivo do Android Studio, a câmera aparece dessa forma. Mas depois eu vou colocar com o meu próprio dispositivo para mostrar como faremos a leitura. Somente com isso, apontando agora a câmera para o QR Code, já é possível fazer a leitura. Mas para melhorar um pouquinho mais a experiência do usuário, eu vou colocar essa imagem aqui no centro do dispositivo. Se vocês observarem os aplicativos de banco ou em qualquer aplicativo que faça a leitura do QR Code, geralmente eles colocam um ícone ou uma área demarcada ali para que o usuário possa estar escaneando. Aquilo não é necessário, somente a câmera já faz aquilo, você não precisa centralizar certinho. Eles colocam aquilo para melhorar a experiência do usuário, né? Muitas pessoas são impacientes. Então, se demorar um pouquinho para fazer a leitura, porque a leitura de um QR Code é algo assíncrono que pode demorar um tempo, dependendo de vários fatores, como a conexão da internet, por exemplo. Então, o tempo de centralizar na tela pode ser o tempo para ler aquele QR Code, aquele código e buscar as informações. Então eu vou deixar essa imagem também aqui no link da descrição e eu coloquei a imagem aqui, ó, na pasta Assets. Então é isso que nós vamos fazer agora para exibir aqui na tela. Então aqui de React Native eu vou importar a image.
e vou colocar ela aqui embaixo da câmera. Como não é possível retornar dois componentes React sem um pai, então vou abrir aqui o operador Diamond e vou colocar os dois aqui dentro. Essa imagem, eu vou passar a propriedade source, require, e o caminho da imagem que está em assets, barra, e o nome da imagem que é qrcode-scanner.png. Salvando, a imagem está aparecendo aqui embaixo, só que ela não está devidamente estilizada. Então aqui embaixo da estilização de câmera, também vou fazer a estilização da imagem de qrcode. Vou chamar de qrcode image. Eu vou colocar 256 pontos de altura, 256 pontos também de largura. Quero que a posição seja absoluta, porque eu quero que ela fique ali flutuando na tela. E vou colocar a estilização aqui no componente image. styles.qrcodeImage. Pronto, como podemos ver, como a imagem está numa posição absoluta, por padrão ela começa aqui no canto superior esquerdo mesmo. Para deixar centralizada tanto na posição vertical quanto na posição horizontal, primeiro nós precisamos saber a largura da tela do dispositivo. Então vou utilizar aqui de React Native o componente Dimensions, que ele traz as dimensões do dispositivo. Aqui um pouco abaixo eu vou criar uma constante e vou desestruturar de dimensions.get e vou passar screen como parâmetro, que é a tela do dispositivo. Aqui de dimensions eu vou pegar tanto a altura do dispositivo quanto a largura. E aqui abaixo na estilização, eu vou colocar uma distância à esquerda da imagem, que vai ser a largura do dispositivo, dividido por 2, para ela ficar no meio, menos a metade da largura, que é 256. Então a metade de 256 é 128. Fazendo isso, ela já foi centralizada aqui na horizontal. Eu vou fazer também isso na vertical, então fazer um distanciamento top também, da mesma forma, só que agora eu vou pegar a altura do dispositivo, vou dividir por 2, menos 128. Pronto, a imagem já está centralizada, tanto na horizontal quanto na vertical. Agora eu vou pegar o meu dispositivo físico e vou fazer a leitura desse QR Code para que nós possamos ver como o aplicativo está se comportando. Bom, então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido como é que faz um leitor de QR Code utilizando o React Native. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem colocar aqui nos comentários. E se puderem ajudar, deixem um like, compartilhe com alguém que está aprendendo desenvolvimento mobile utilizando o React Native. Um abraço, até a próxima.